tudo bem? Eu sou Rodrigo de Castro Lopes, engenheiro de gravação e mixagem, criador do método Arte no Áudio. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre microfonação. E hoje eu estou de fone. Por que eu estou de fone? Imagina um violonista que vai afinar o violão dele, tá? Aí ele vai lá na sala, aí ele toca a nota, grava, aí vai na técnica, verifica a afinação, aí volta para a sala, ajusta no ouvido, está um pouquinho baixo, ele sobe um pouquinho, aí ele vai lá na técnica com o afinador, verifica a afinação na caixa de som, né? Aí passou um pouquinho, deixa eu voltar lá. Aí ele volta lá no microfone, né? No violão microfonado, abaixa um pouquinho a afinação, aí volta lá na caixa de som para verificar se a afinação ficou boa, né? Por que eu estou fazendo essa descrição absurda? Porque é assim que eu vejo muita gente microfonando os instrumentos. Ajustar a posição do microfone para o engenheiro de gravação corresponde a afinar um instrumento para o instrumentista, né? E o violonista, quando ele afina o violão, ele põe um afinador ali e ele corrige enquanto ele está vendo o resultado do que ele está fazendo. E por que quando a gente microfona, a gente faz desse jeito que eu estava descrevendo antes, né? É por isso que eu estou de fone. Porque agora eu quero ouvir o que o microfone está fazendo. Tá? Então, agora eu ouço o que ele faz. E assim a gente consegue ter um controle maior. Né? Muito mais fácil do que ficar indo lá na monitoração para ver se o timbre está bom e voltando. Né? Então, primeira coisa, botar um fone para ouvir o microfone. Esse é um Rode NT1, tá? É um condenser cardioide. Eu não vou explicar nesse vídeo muita coisa sobre isso, depois eu faço outro vídeo falando desse outro aspecto. Mas o que eu queria mostrar é como algumas coisas funcionam. Primeiro, com relação à sibilância, né? Sibilância é o excesso de alta frequência quando a gente tem o que a gente chama de consoantes fricativas, né? Que é S, F, né? Então, a própria pessoa que está cantando ou falando, às vezes ela consegue controlar a sonoridade da sibilância dela. Eu posso falar com a sibilância mais suave, ou posso falar com a sibilância mais forte. No caso da sibilância, né, que é uma alta frequência, ó, vou fazer aqui um som mais ou menos contínuo, tá? A gente pode trabalhar com o eixo do microfone. No caso, esse é um microfone cardioide, né? E o microfone cardioide tem uma sensibilidade maior para as altas frequências que vem numa direção perpendicular à membrana, né, que está captando o som. Ele é mais sensível para as altas frequências que vêm no eixo de captação. Então, essas altas frequências vão ser captadas com mais presença, né? Fora do eixo, a sensibilidade para altas frequências vai caindo, né? Até que completamente fora do eixo, a gente praticamente só tem o grave. Então, se eu mudar a angulação do microfone, eu consigo diminuir um pouco a sibilância. Ó. Agora eu estou com menos agudo. Eu ainda tenho o corpo da voz, mas o agudo está menos presente. Porque eu mudei, então agora estou fora do eixo de captação. O microfone está apontando para cá, olha, nessa direção. Né? Quase que para a planta. Isso é uma outra coisa, que é um conceito interessante. A gente tende a achar que o microfone é como uma câmera, né? A câmera só fotografa, só capta na imagem aquilo que está diretamente na frente dela. O microfone não. Nas frequências baixas, ele está captando aqui os sons que vêm de todas as direções. O que eu estou fazendo aqui é simplesmente um ajuste de timbre, tá? Agora eu vou botar ele de novo apontando no eixo certo e a voz vai ficar de novo mais brilhante. Ó. Agora eu estou com a voz então no eixo, as altas frequências voltam a ficar mais presentes. Além disso, tem o efeito proximidade, que acontece em microfones direcionais, começando pelo bidirecional, que é o que tem esse efeito mais presente, né? E, bom, a gente tem vários padrões direcionais, né,
cardioide, hipercardioide, wide cardioide, que é o cardioide mais aberto. Tudo isso são diferentes graus de combinação entre o omnidirecional e o bidirecional. Quanto mais bidirecional tiver, mais efeito proximidade. Quanto menos bidirecional tiver, menos efeito proximidade. E esse efeito proximidade é um aumento na presença do grave da voz. Eu estou falando bem pertinho agora e a minha voz está mais cheia. Eu vou manter esse mesmo volume, vou me afastando um pouco e vocês percebem que o peso da voz diminui, o grave diminui. Microfones omnidirecionais têm menos efeito proximidade. Eu não tenho como transformar esse microfone num bidirecional, mas eu tenho como aumentar a abertura dele e transformar ele num omnidirecional ou pelo menos em um cardioide mais aberto. Eu faço isso tampando um dos lados da membrana, tá? Então, se eu estou tampando um dos lados da membrana, se eu me aproximar e falar de novo de pertinho agora, eu vou ter menos grave na voz do que eu tinha antes. O efeito proximidade foi diminuído. Ele vai aumentar de novo assim que eu tirar a mão do outro lado. Ó. Então, esse é o efeito proximidade. Então, eu tenho o controle da quantidade de grave e da quantidade de agudo que eu quero da voz, pela distância e pelo eixo de captação. Um problema que é comum, que é encontrado, é o puff, né? O puff são as consoantes plosivas, né? Temos o B, o P, são as consoantes bilabiais. E ele é provocado por uma explosão, justamente, um pulso de vento que é emitido pela boca, né? E que bate na cápsula e provoca uma explosão. Explosão, problema. Puff é um problema, né? Como é que a gente resolve isso? Filtro anti-puff. Agora o problema acabou. Problema. Ele não muda tanto assim a voz, eu ainda posso usar o efeito proximidade. Ó. Isso é uma coisa que também se fala muito. Como fazer quando o cantor canta muito baixinho? Cola o microfone. Estou cantando muito baixinho. Isso aqui, às vezes, tudo bem. Fica com excesso de grave. Olha como soa com o compressor, como o grave vai para o lugar certo, né? Fica bonito, pode cantar pertinho. Tá? De longe, se a gente quiser menos grave. Outra coisa também, tem outras formas de dar grave para a voz, né? Faz uma experiência, bota a mão aqui no seu peito e fala, né? E bota a mão aqui na máscara facial e fala também, e sente a vibração aqui no peito e sente a vibração aqui em cima. Aqui, nessa região, a gente tem a caixa torácica, os pulmões, a gente tem uma cavidade que tem uma ressonância muito maior. Eu comentei que o microfone não é uma câmera, né, no sentido de que ele não capta o som que vem só da frente. Ele capta todas as frequências que acontecem naquele ponto onde ele se encontra. Ele só é direcional para as altas frequências. Se eu colocar o microfone aqui embaixo, perto do peito, ele está numa região onde essa ressonância está presente aqui onde ele se encontra, né? Então, o grave vem de outra forma, vem bonito também. E aí aparece uma outra dúvida. Mas aqui ele está muito fora do eixo, né? Está pegando menos agudo. Olha que interessante. Se eu inclinar ele para cima, aqui, ele vai pegar o agudo refletido no palato duro, no céu da boca, né? Que por ser liso e duro, ele reflete bem os agudos. Então eu tenho aqui uma alta frequência macia, porque está pegando o som que vem do palato. Não tenho puff, porque não está soprando o ar diretamente em cima do microfone. E eu pego o grave que vem aqui da região da caixa torácica. Olha que interessante. Outra coisa também, a gente pode botar o microfone, por exemplo, para fugir do puff, aqui mais perto da máscara. É interessante porque ele dá um médio diferente, né? Que é uma região de atenção importante na mixagem. E a gente pode, inclusive, virar ele um pouquinho mais para baixo, para ele apontar mais para a boca, assim, olha, assim, e manter esse caráter mais nasal,
mas aproveitando o agudo. Agora a gente tem um controle aqui de quanto a gente quer de agudo, mexendo no eixo do microfone, né? Mas o caráter geral do som mudou, porque ele está em outra posição, né? Então a gente procura o timbre com a posição e faz o ajuste do agudo com o ângulo e o ajuste do grave com a proximidade. Então vou botar de novo mais perto da boca. E agora a gente volta a ter então um som mais tradicional, com o grave e o agudo saindo diretamente a um timbre menos colorido, né, pelas taxas de ressonância que a gente tem no nosso corpo. É isso, espero que isso ajude vocês nas próximas gravações. Nós somos o Arte no Áudio, uma nova forma, uma nova metodologia para estudar gravação e mixagem. Tá? Vem estudar música como música. Vem aprender com a gente. Arte no Áudio.